galera, estamos aqui no Pod Eva para mais um podcast com a maravilhosa aqui, Lana Cast. E hoje o assunto é sobre pacto antinupcial, regime de bens e divórcio. Só para vocês terem ideia, segundo dados aqui, houve um registro de quase 400 mil divórcios em 2021. Então, são muitos divorciando, né? Casamento não é fácil, né? São várias situações no casamento e a gente vai bater esse papo aqui, né? Como que o jurídico pode amparar as pessoas nessas situações, nessas relações aí. Vamos começar falando sobre o pacto antinupcial e o contrato de namoro. Pode se apresentar, né? Falar um pouquinho sobre você. Você é na área, né, de advocacia, direito de família. Oi, gente. Gente, então, mais uma vez estou aqui sendo convidada, né, pela Marcela para participar desse podcast tão legal. E sim, a gente trabalha aí com essa área de família que é tão inusitada, cheia de emoções. Ao mesmo tempo que o casal se ama, ele se odeia, aquela questão maravilhosa. E a gente está aqui para poder ajudar, né, da melhor forma possível. E é isso, Marcela, prestar o melhor serviço, tanto no início do casamento, quanto, infelizmente, no término. Infelizmente, alguns casamentos caminham para o fim. Então, já que é para encerrar, que seja feito da melhor forma possível. Que seja eterno enquanto dure, né? E que se terminar, vamos terminar de uma forma mais legal, mais saudável, né? E o pacto antinupcial seria para prevenir esses possíveis conflitos conjugais na hipótese de um término, né? Porque, assim, vamos ser realistas, né? Não sendo hipócritas, todo casamento, todo relacionamento pode vir a acabar. No caso do contrato de namoro, seria meramente umas regras ali estabelecidas no namoro. Mas um pacto antinupcial, ele já vai trazer alguns mecanismos para evitar um litígio, para fazer acordos entre os cônjuges prevendo um possível término. Seria isso? Isso, gente. Pacto antinupcial é o seguinte. Quem já casou sabe. Quando a gente vai se casar, a gente não, porque eu nunca me casei. Mas quando a pessoa vai se casar, ela faz o quê? Tem uma burocraciazinha, não tem? Tem que ir lá no cartório, tem lá a publicação dos proclamas, não é? Aí depois que vai no cartório, no registro civil, é que pode fazer o casamento religioso. E no Brasil, o único casamento que é reconhecido como tal, que tem efeito civil, é o casamento feito lá no cartório. Então, mesmo que vá casar no religioso, tem que ir lá no cartório. Mesmo que o juiz de paz vá lá na sua festa, tem que ter a assinatura do juiz, enfim. Aí, neste momento que está se organizando, neste momento inicial do casamento, onde está sendo feita a organização de toda a papelada para o casamento, é aí que é feito o pacto antinupcial. Pode ser feito até a celebração do casamento. Tem uma data para fazer o pacto antinupcial. Ele não é pós-casamento, ele tem que ser feito até. Até a celebração, mas é aquela celebração, veja bem, feita lá no cartório. Não é a celebração da festinha que você vai lá e tal. É a celebração do casamento civil no cartório. Que nada mais é, pessoal, do que um acordo onde as partes, os cônjuges, vão especificar as questões atinentes à administração do seu patrimônio. E aí, nesse momento da celebração do casamento civil, o pacto antinupcial é esse documento onde as partes vão escolher o regime de bens e dar ali algumas nuances sobre um assunto que está até em alta, a questão da multa, né? Fidelidade. A questão da multa, caso um dos cônjuges descumpra o dever de fidelidade. Descumpra o dever de fidelidade, ou seja,
pule a cerca, né? Eu tenho visto bastante isso aí, de alguns casais estabelecerem multa acerca da fidelidade. Vamos entrar mais um pouquinho na questão do pacto antinupcial, né? Do que pode esse pacto antinupcial, do que não pode. Por exemplo, não pode haver violação de normas fundamentais. Por exemplo, eu não posso, como um dos cônjuges, me recusar a uma guarda, assistência aos filhos, amparo aos filhos, porque é um dever fundamental. Sim. Eu não posso, por exemplo, eu posso renunciar à fidelidade? Não pode. Não pode. Não pode porque está ali no Código Civil como dever. Sim. É isso. Sim. Quando nós vamos decidir nos casar, a gente precisa saber que o casamento é uma instituição protegida pelo Estado. O que é isso? Tem uma lei que tem que ser cumprida, gente. Não é só ir lá casar e achar que tem que ser de qualquer jeito. Além daqueles direitos e deveres éticos, morais, que os cônjuges têm entre si, devido ao interesse maior que é o amor que existe entre eles, existe um dever de prestação, uma explicação para o Estado, qual seja, o casamento é protegido por lei, porque a lei, o Estado protege a família, porque dentro da família existem crianças, porque dentro da família existe uma sociedade, o núcleo familiar, ele se sustenta, então a ausência de uma das partes pode prejudicar o núcleo familiar. Dependendo, existem os dependentes, dentro do núcleo familiar tem dependente de INSS. Então, o Estado, ele intervém, sim, em alguns regramentos do casamento, inclusive dizendo quais são os deveres. Dever de fidelidade é um deles, tá? Dever de comunhão de vida. O que é comunhão de vida? Eu caso, eu tenho que conviver com o meu cônjuge. Sabia, Marcela, que quando você casa, você tem que conviver com o seu cônjuge? Se não, é namoro. Coabitação. Chocante, né? A coabitação é um dos deveres do casamento. Coabitação, que é a comunhão de vida. Então, se você quer se casar e morar separado, é melhor nem namoro, se casar. É namoro, né? Casar exige morar junto. Aí vai ter ali a certidão de casamento, então é casamento. Mas um dos deveres do cônjuge é esse, é a coabitação, morar junto. Sim. Essas relações, por exemplo, de poliamor, de trisal, na verdade, elas não são amparadas pelo Código Civil. O Código Civil não dispõe sobre isso e não tem amparo jurídico nessas relações, na verdade, né? Isso, o poliamor, gente, eu tô quase engolindo esse microfone aqui. O poliamor, a própria palavra já diz, vários amores. Você acha que se pode amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, Marcela? Olha, eu não sou adepta ao poliamor, mas tem gente que então alguns acham que é possível. Pois é, esse poliamor aí que a Marcela está falando é justamente a questão de várias pessoas conviverem amorosamente e se derem bem com isso. Então, existem ali mais de um marido, mais de uma esposa, e eles estão convivendo tranquilamente, harmonicamente, sabendo, tendo consciência da existência do relacionamento de todos ali. E muitas pessoas se dão bem nesse tipo de conjuntura, de estrutura familiar. Mas aí a questão é, a lei, o Estado, abriga esse tipo de família? Ainda não. Apesar de um dos princípios basilares do direito de família é o dever da fidelidade, né? Então é difícil mudar essa estrutura do que é família dentro do consenso ali jurídico, né? Sim, e assim, o que a gente vê? Os nossos julgados. Que o princípio que está embasando a maioria das decisões, tanto dos juízes quanto dos tribunais, é o princípio do afeto, da afetividade. Então, a família hoje, o laço de afeto, o laço de amor,
ele é mais forte do que o laço consanguíneo. Por Sim. isso que hoje já existem decisões onde uma pessoa pode ter 2 pais registrados, um pai biológico junto com o pai afetivo. Né? O vínculo de amor é mais importante que o vínculo sanguíneo. Então, veja bem, o poliamor, que é aquela família formada por vários integrantes amorosos, todos se relacionando entre si de forma harmônica, tem gente que consegue, ele, apesar de existir ali os laços afetivos, ainda não existe nenhuma decisão que apoie esse tipo de relacionamento, como uma união estável, por exemplo, dando efeito jurídico. Por quê? Porque agride muito o que hoje é considerado como família para o direito de família, para a lei. Vamos falar um pouquinho mais dos benefícios do pacto antinupcial. Por exemplo, por que casais devem fazer esse pacto antinupcial? Né? Porque a gente sabe que casamento envolve dinheiro, né? Sim. Então, assim, existe uma necessidade, principalmente quando se trata de casais que têm um certo condições financeiras elevadas, Sim. mas qualquer casal pode estar fazendo um pacto antinupcial, né? Quais são os benefícios? Por que fazer um pacto antinupcial? Marcela, pacto antinupcial é extremamente importante. Aí, muitas pessoas perguntam, mas eu casei e não fiz pacto antinupcial. Porque o regime de comunhão parcial de bens não exige um pacto antinupcial. Quem decide se casar no regime de comunhão parcial de bens não precisa fazer pacto antinupcial. Por quê? Porque ele é o regime que é a regra geral. Não tem outra escolha, eu vou no regime geral, que é o regime de comunhão parcial de bens. Não faz pacto antinupcial. Então, aí, o casal fica à mercê das regras do regime de comunhão parcial de bens. Só que aí, hoje, como existem pessoas de ambos os lados, tanto o cônjuge varão quanto o cônjuge virago, ou seja, homem e mulher, estão produzindo, estão tendo renda própria, já existe questionamento quanto a essa questão da comunhão parcial. Por quê? Porque na hora do divórcio é uma papelada, é uma conta que tem que fazer, uma matemática que ninguém merece. Você já está passando pelo desgaste do divórcio. E aí, doutora, não tem como amenizar isso aí? Eu trabalho com a venda de imóveis. Aí todas as vezes que eu vou vender o imóvel, eu tenho que pedir autorização para o meu cônjuge. Então, isso tudo você pode resolver no pacto antinupcial. Por quê? Porque se você escolher outro regime de bens diferente do regime de comunhão parcial de bens, é necessário fazer o pacto antinupcial. Só que ali naquele calor do casamento, naquela pressa e economia, que todo casal que já se casou sabe, não, vamos fazer esse aí mesmo, porque o pacto antinupcial exige também uma taxa que o cartório vai cobrar. E, de repente, uma consultoria jurídica com advogado. É necessário um advogado também para elaborar esse pacto antinupcial. Sim, exatamente. E aí ninguém faz e se der problema durante ou depois do casamento, vai arrepender amargamente porque não consultou um advogado ou fez um pacto antinupcial lá no começo, quando tudo eram flores. Então, no caso, pode-se definir regime de bens, divisão de bens, tudo isso pode estar estabelecido num pacto antinupcial. Seria isso? Tudo isso. Inclusive, olha que interessante, Marcela, você pode escolher um regime de bens e colocar uma cláusula que foge da regra do regime de bens como uma exceção. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou me casar e eu quero me casar no regime de separação total de bens, que é aquele regime onde o que é meu, o que é do cônjuge é do outro cônjuge, não comunica nada. O patrimônio particular é dele e o meu patrimônio particular é meu. Mas aí eu tenho uma fazenda que eu quero o auxílio do meu cônjuge na administração dessa fazenda e eu não vejo problema nenhum de dividir essa fazenda caso a gente venha a divorciar futuramente.
Então, eu posso colocar no meu pacto antinupcial o regime do meu casamento é o pacto de separação total de bens e uma cláusula de exceção. Esse regime não recairá sobre o bem, fazenda, tal, que ficará suscetível ao regime de comunhão parcial de bens ou que será dividida, partilhada em meação, ficando metade para cada um. Então, os cônjuges, eles têm liberdade para escolher um regime, mas para colocar cláusulas com exceções a esse regime de bens. Então, é uma liberdade que pode facilitar muito a vida desse casal, tanto durante o casamento, quanto no término, se acontecer. Então, falando sobre regime de bens, vamos falar, eu queria que você falasse, porque são 4 tipos, né? É o de comunhão universal de bens, o de comunhão parcial de bens, de separação total e o de participação final de aquestos. Isso. Você podia falar um pouquinho de cada um, explicar o que é, porque são termos jurídicos que muita gente não entende nada, não sabe nem o que é isso. É verdade. Ó, vamos lá. Primeiro regime, que é o que todos já ouviram falar. Regime de comunhão parcial de bens. O próprio nome já diz. O patrimônio do casal só entra na comunicação, ou seja, só passa a ser de ambos, quando ele é adquirido depois do casamento. Então, enquanto o casal estiver casado, até a separação, independentemente se está no nome de um ou de outro, esse patrimônio vai entrar na partilha, caso haja divórcio, caso haja separação. Então, vai ser dividido meio a meio. O patrimônio que eu já tinha quando eu casei, não entra na comunicação, não é bem comum, é um bem particular meu e vai continuar sendo, caso de divórcio, não vai dividir com outro cônjuge. Regra geral, esse é o regime de comunhão parcial de bens. O próximo regime, regime de comunhão universal de bens. Esse regime já comunica tudo, tanto os bens que eu tinha antes de casar, quanto os bens que eu for adquirindo. Tudo entra no pacote, gente. Regime de comunhão universal, a universalidade de bens entra. Se está no nome de um ou do outro, se houver divórcio, divide tudo, tudo. O próximo regime, regime de separação total de bens. Já é o inverso do anterior. Separação total não comunica nada. Inclusive, eu posso administrar os meus bens enquanto estiver casada com liberdade. Tá? Se é meu e o outro não tem direito, mesmo com a partilha, então é lógico que eu posso alienar esse patrimônio, independentemente da autorização do outro. Tá? Então, não comunica nada. Regime de participação final nos aquestos. Eu adoro esse regime, mas ele é bem mais complexo, porque o regime de participação final nos aquestos é aquele que, durante o casamento, é como se fosse separação total. O que é meu, o que é do cônjuge é do cônjuge. E é patrimônio particular de cada um. Eu administro de cá, ele administra de lá. Inclusive, tem que ter uma cláusula no pacto antinupcial, onde determina que não vai precisar dessa permissão do outro cônjuge. Porque quando casa, tudo depende da assinatura do outro cônjuge. Venda de imóveis. Você não faz nada sem o outro autorizar. Nada. Porque casou, minha filha, você casou, é comunhão de tudo, inclusive de dinheiro. Envolve dinheiro aí nesse rolê. Sim. Então, assim. Viram sócios de tudo. É sócios, é sociedade, é parceria de tudo, né? Comunhão de vida. Exato. Então, assim, até que ponto é interessante qual regime de bens para você, né? E esse de participação de final dos aquestos, é bem interessante para pessoas que têm uma alta condição financeira, ambos têm, né? Sim, Assim, porque, por exemplo, se eu vou me casar e eu não tenho patrimônio, para que eu vou querer a participação final, sendo que eu não tenho nada no meu nome para administrar? Né? Então, nesse regime de participação final nos aquestos são os bens adquiridos ao longo do casamento.
Então, fala participação final. Por quê? Porque durante o casamento é bem particular. Só que se acontecer um divórcio, é como se recaísse sobre aqueles bens o regime de comunhão parcial. Então, enquanto estivermos casados, cada um administra o seu patrimônio da forma que quiser. Regime de separação total, como se fosse. Mas se chega daqui 10 anos eu vou me separar, aí a gente pega, faz a apuração daqueles bens ali do momento da separação e divide em partes iguais. Tá? Então, é como se fosse o regime de comunhão parcial só lá no final, com os bens existentes naquela época da separação. É uma forma de dar mais autonomia. Eu acho que, por exemplo, é interessante se pensar nisso quando se trata de 2 empresários, de pessoas que têm envolvem muitos bens, que têm muitas ações. Talvez seja bem interessante para esse perfil de casal, né? Existem alguns casos, como, por exemplo, maiores de 70 anos, o casamento necessariamente vai ser o regime de separação total. Isso, porque, olha só, isso inclusive é bem questionado, bem discutido. Por quê? Porque, veja bem, todos nós temos liberdade para escolher o regime de bens do nosso casamento. Se eu me casar amanhã, nossa, passou um caminhão aqui, eu acho que é um sinal. Será que eu devo casar? Não sei. Aí, se eu vou me casar, eu, Lana, posso escolher um dentre todos os regimes de bens que estão disponíveis aí na legislação. Mas se uma pessoa de 71 anos, que ainda está no auge da sua capacidade mental, porque existem pessoas maiores de 70 que têm consciência, uma racionalidade, uma saúde mental perfeita, essas pessoas, segundo a lei, não podem escolher o regime de bens do casamento. Necessariamente, o regime de bens vai ser o de separação de bens, ou seja, não vai partilhar patrimônio. E aí, por qual razão o legislador impôs isso às pessoas maiores de 70 anos? Antes era maior de 60. Então, agora há pouco tempo já. que é 70, né? Então, por que o legislador pensou nisso? Para evitar o chamado golpe do baú, né? Eu me questiono bastante sobre isso, porque hoje o que tira a capacidade de atuar na vida civil, de vender, de fazer e acontecer, fazer contratos de uma pessoa idosa, é só a interdição. E o processo de interdição, ele é complexo. Agora, quando o legislador fala, não, o idoso não pode escolher o regime de casamento para ele não ser vítima de golpe do baú, é como se houvesse uma interdição parcial, porque está tirando do idoso. Uma interdição automática ali, praticamente. Você fez 70 anos, você não tem condições de escolher seu regime de bens, você vai ser necessariamente separação total. Isso, porque os herdeiros gostam dessa ideia. Mas a pessoa que construiu o patrimônio, que, por exemplo, se eu tiver 71 anos, eu vou ser uma idosa super gostosa, maravilhosa e rica. Aí eu quero casar, mesmo que seja com um homem da minha idade, não precisa ser um novinho. Mas eu quero me casar e eu quero ajudar, eu quero partilhar o meu patrimônio com essa pessoa. Eu não posso. A lei não me dá essa liberdade. Eu posso casar, só que vai ter que ser no regime de separação total. No caso, para amparar, por exemplo, vamos supor que você case com 71 anos, né, com alguém também quase da mesma idade, e você queira partilhar, mas tem que ser separação. Você poderia deixar ali, como se fala, deixar ali um testamento, deixando bens para essa pessoa. Vai se tornar um pouco mais dificultoso você transferir bens ou algo que você queira partilhar. Olha, é aí que entra É possível? o planejamento sucessório. Né, que a gente pode, inclusive, então, fazer um outro podcast com esse tema, viu? Planejamento sucessório. A pessoa que casou com alguém de 71 anos, ela não tem direito a nada, nem o bem. A nada, a não ser que faça o planejamento sucessório. O que é o planejamento sucessório? São ferramentas jurídicas
de se transmitir bens, e essa transmissão vai ser feita após a morte, só que não é uma transmissão que exige o inventário. É uma transmissão que já é formalizada em vida. São vários os meios. Por exemplo, eu posso fazer doações, eu com usufruto para eu continuar usufruindo do bem. Eu posso criar uma empresa, transformar os meus bens em cotas, e aí eu fico como sócia da administração, ou seja, eu continuo administrando todos os bens, só que eu já transformei os meus bens em cotas e já dividi entre todos os meus filhos, entre o meu cônjuge, entre o meu cachorro, enfim. Já tem aquele planejamento, só que eu administro. Aí, na minha morte, lá, de acordo com as regras daquela empresa, do contrato social, aí aquelas cotas vão ser transmitidas automaticamente e não precisa de inventário. Então, isso é um planejamento sucessório. Existem, então, ferramentas, mecanismos diferentes do que a lei determina. Porque se você deixar na mão da lei, esse cônjuge não vai poder receber nada, nem como herança com a morte. Tá? Agora, partilha de bens, com o divórcio, aí que não recebe mesmo. Mas, a não ser que esse outro cônjuge já tenha patrimônio, e o que é do outro cônjuge continua sendo dele, e o que é meu continua sendo meu. Certo. Tem uma pergunta aqui interessante. Quero casar. Qual o melhor regime de bens? Isso vai depender, o melhor regime de bens vai depender da conjuntura social daquela pessoa. Vai depender se ela tem patrimônio. Né? É totalmente individual. Depende se ela tem patrimônio, depende se ela tem o costume de administrar os bens, depende se é uma pessoa que vai ficar por conta da criação dos filhos, da administração da casa, enquanto o outro vai adquirir patrimônio, essa pessoa fica só dentro de casa trabalhando, que é um trabalho árduo, né, mas que não é remunerado. Então, tudo vai depender do contexto social daquela nova família que está se iniciando. Sim. Vamos falar agora sobre o divórcio, né? Passou a fase do love, do tudo só flores, né? E aí, realmente, o casal decidiu divorciar, né? Que seja eterno enquanto dura. A gente nunca sabe quando vai durar. Né? Que dure para sempre. Nunca sabe, né? Namoro pode terminar, casamento pode terminar. Todos os relacionamentos são passíveis de término, né? E aí, terminou. Estamos ali na fase do divórcio. Existem 2 tipos de divórcio, o extrajudicial e o judicial. Né? Quando é possível cada um deles. No caso do extrajudicial, não pode ter filhos menores ou conflito. Então, explica melhor como que é cada um desses divórcios, seja o divórcio judicial ou extrajudicial, quando que vai ser possível cada um. Vamos lá, gente, divórcio. Olha, eu até brinco, falo com os meus clientes que advogar na área de família é um ofício que é totalmente diferente de advogar em outras áreas. Por quê? Porque envolve muito sentimento, muita emoção. Então, o advogado de família tem que ter muita responsabilidade, tanto com a questão jurídica, quanto com a questão psicológica do cliente e das crianças, principalmente, que estão envolvidas naquele processo. E o divórcio é uma fase da vida que quem passa por ela passa por transformações muito grandes e transformações tais que podem gerar traumas, que podem gerar luto, né? Problemas psicológicos, tanto nos cônjuges quanto nos filhos que estão passando por aquilo. Então, a gente tem que lidar com o divórcio da melhor forma possível. Sensibilidade, né? O advogado ele tem que ter a sensibilidade de conduzir esse divórcio da melhor forma possível para ambas as partes e principalmente para as crianças. Exatamente.
de repente com o apoio de um psicólogo. Eu sempre aconselho os meus clientes a procurarem ajuda psicológica, porque é uma fase muito difícil. Mas, enfim, se o casamento não dá certo e os cônjuges escolheram pelo divórcio, ou apenas um deles quer o divórcio, porque hoje a gente sabe que basta um pedir o divórcio, não precisa do consenso do outro, né? Então, se chegou nessa situação, o divórcio ele pode ser feito tanto em um cartório, que fica bem mais barato e rápido, menos desgastante, quanto lá na justiça, na presença de um juiz. Só que para eu fazer o divórcio lá no cartório, que é esse mais rápido, prático, não posso ter filho menor e o casal tem que estar em consenso com o divórcio. É um divórcio lá no cartório, é aquele divórcio consensual, sem filhos menores, que ambos lá vão, às vezes, até com o mesmo advogado, né? Isso. E ambos assinam em total acordo. Isso, porque, gente, olha, todo ato que é feito no cartório, se você concorda comigo que as partes estão em consenso, eu vou reconhecer firma de um contrato de compra e venda, eu vou fazer uma escritura de união estável, sempre existe um consenso entre as partes. A mesma coisa é o divórcio feito no cartório. Por quê? Porque não tem um contraditório, não tem como eu me defender, argumentar para o juiz decidir. Aí, se tiver que argumentar e defender a minha posição, o meu argumento, eu tenho que ir lá na justiça para o juiz ajudar a resolver essa pendência aí para realizar o divórcio. Nesse divórcio extrajudicial feito em cartório, ali vai estar definida a divisão dos bens, a guarda, tudo. Não, na guarda não vai ter porque não pode ter filhos menores, né? Então vai ser tudo, mas os bens podem ali estar definidos, como que vai ser a divisão, tudo Sim, estabelecido, tem que estar tudo estabelecido em total acordo. Por isso que precisa de advogado, porque para que não haja sobrepartilha depois, no caso de uma partilha mal feita ou feita com vício, é necessária a presença, o acompanhamento de um advogado quando é feito lá no cartório. E no caso feito no cartório ali extrajudicial, não precisa ser levado ao judiciário para ser homologado. Não vai para é um divórcio rapidinho. Oficializado. Oficializado. E detalhe, pessoal, esse divórcio que é feito no cartório, ele não precisa de juiz, né? As partes estão em consenso, então ele é feito rapidamente, então precisa só de um advogado. É tranquilíssimo. Mas sempre quando envolver crianças menores, necessariamente o divórcio terá de ser judicial. Necessariamente. Olha, tem aí umas exceções que alguns cartórios em alguns estados fazem, que é o seguinte: se você comprovar lá no cartório que já tem uma ação no judiciário discutindo sobre guarda e alimentos dos filhos menores, você pode realizar o divórcio no cartório. Mas tem que comprovar. Como que eu comprovo isso? Você tem que comprovar ali o protocolo da ação de guarda e alimentos. Então, perde um pouco a razão de ser. Por quê? Porque, de qualquer jeito, vai ter que judicializar para organizar a guarda da criança. Com a ação, você pode entrar, a ação pode ser conjunta, né? De divórcio, no caso, a separação da guarda, pode ser tudo junto numa mesma ação. Mesma ação. Então, não tem razão de ser de eu separar. Até porque hoje os juízes já estão permitindo o divórcio no início da ação. O que o juiz faz? Já vou divorciar vocês aqui, e aí a gente continua discutindo as outras questões. De bens, de guarda. Bens, guarda. E detalhe, partilha, não é obrigatório fazer a partilha junto com o divórcio, tá? Pode ser feito depois do divórcio, inclusive no cartório. Mas não aconselho, porque fica aqueles bens, você não consegue depois alienar, porque ainda não fez a partilha. Então, é interessante fazer tudo junto. Mas não é obrigatório fazer a partilha no dia do divórcio, pode fazer depois. Certo. Vamos aqui para uma perguntinha. Olha só. Resolvi me divorciar,
vou ter que dividir todos os meus bens, como casa, carro, com meu ex-marido, mesmo se éramos em regime parcial e comprei todos com meu dinheiro. Pois é. Nesse caso aí, provavelmente ela já tinha o dinheiro dela antes do casamento. Não, pelo que eu entendi, foi durante o casamento e ela foi adquirindo com o dinheiro dela os bens. Partilha do mesmo jeito. Independentemente mesmo que não tenha contribuído com nem um centavo, tudo que ela comprou de bens, de casas, tudo vai ser partilhado no divórcio. Comprou, adquiriu depois do casamento, regime de comunhão parcial de bens, todo o patrimônio é comum, vai ter que partilhar tudo, mesmo que a fonte financeira para a aquisição desses bens tenha sido unilateral, ou seja, de apenas um dos cônjuges. Sim. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Ó. Tinha uma união estável com alguém que era casado no papel ainda, mas que não vivia mais de fato com a mulher. No caso, ele separou, mas não fez o divórcio, né? E vivia em união estável com outra. Quero o divórcio, mas antes tenho que reconhecer a união estável. É possível? Olha, sim, já existem uniões estáveis sendo reconhecidas, mesmo que um deles seja casado. Por quê? Porque não existe mais comunhão de vida com o outro cônjuge. Separou, só não divorciou. Veja bem, não tem mais convívio. O casado não tem mais convívio. A realidade. Se ele não é mais casado de fato, então pode é conviver possível com outra reconhecer pessoa. uma união estável. Sim, e essa outra pessoa pode sim ter reconhecido a união estável. Não pode casar de novo. Né? Tem que divorciar primeiro para depois casar. Mas a união estável pode sim ser reconhecida durante esse período aí que ele ainda estiver casado, só que separado. Para ser reconhecida essa união estável, ele tem que divorciar? Não precisa divorciar. Basta estar separado, não convive mais com a ex-mulher. Certo. Entendi. Agora, se convive com a ex-mulher e com a atual, aí é amante, não é união estável. Agora, parou de conviver, separou, só não divorciou, aí esse relacionamento pode sim ser reconhecido como união estável, mesmo que ele não tenha feito o divórcio ainda do último casamento. Certo. Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre regime de bens, sobre casamento, sobre o divórcio? Vou deixar aí você entrar num assunto aí que você acha importante pontuar. Olha, eu acho que existe muito desconhecimento em relação aos regimes de bens. Tem gente que fala assim, eu não vou casar, porque se eu casar, aí eu vou ter que dividir meus bens. Óbvio que não. Muitas vezes é muito mais fácil um divórcio onde existe um regime de bens feito através do pacto antinupcial lá no início, do que reconhecer uma união estável. Por quê? Porque, gente, o casamento ele já existe. Basta você apresentar a certidão de casamento e falar, quero me separar, vai incidir ali o que foi combinado entre os cônjuges lá no pacto antinupcial. É simples. Se for regime de separação total de bens, então, aí é mais fácil ainda. Agora, união estável, você precisa pedir ao juiz para reconhecer, mas eu tenho escritura pública. Mesmo assim, você tem que levar a escritura pública perante o juiz, coisa que não precisa fazer no casamento. Juiz, reconhece aí a união estável. Aí o juiz vai reconhecer. Aí depois que o juiz reconhecer essa união estável, falar, não, realmente é uma união estável. Depois que ouviu testemunhas, depois que teve contraditório, ou seja, se o outro já morreu, é mais complicado ainda, apesar de ter jeito de reconhecer a união estável depois da morte. Mas aí o juiz vai ainda reconhecer a situação de fato da união estável para depois decretar a partilha, a dissolução da união estável e a partilha. E casamento não, casamento você já vai direto para o divórcio, você nem precisa pedir o judiciário para te ajudar. Se for consensual, basta ir no cartório. Então, às vezes, as pessoas acham que não casando estão protegendo seu patrimônio. Lógico que não. É união estável. E tem muita gente namorando achando que é namoro, mas é união estável. Tá? Se tá morando junto, já união estável. Já é união estável. União estável.
E olha só... Mas hoje não tem aquele conceito que o casal precisa ter o propósito de construir uma família, mas uma família não significa necessariamente ter filhos. Aí a questão, se você não quer formar uma família com aquela pessoa, por que você está morando, coabitando com ela? Por que você não tem sua casa? Tem união estável que é reconhecida até como pessoas que moram em casas separadas. Ah, interessante. Tem julgados que aceitam união estável até mesmo em casas separadas. Exatamente. Então, se você convive junto, toma muito cuidado. E é melhor casar. Melhor casar, faz um pacto antinupcial, consulta advogada. Na verdade, o para fazer um pacto casamento antinupcial legal. Fazer o casamento, oficializar, no final das contas, é menos trabalhoso do que ficar só numa união estável sem oficializar. Sim, casa logo, gente. Para de bobeira, é uma tá covardia. Junto, Seja corajoso, casa. Consulta o advogado primeiro e vê lá o pacto antinupcial. Faz um pacto antinupcial primeiro e depois casa. Ah, e Marcela, deixa eu fazer uma observação que eu estou vendo muitos erros na internet, que as pessoas estão confundindo contrato de namoro com pacto antinupcial. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O pacto antinupcial, ele é feito no casamento, para quem vai casar. Não tem como eu fazer um pacto antinupcial numa união estável. Não existe isso num namoro. Eu faço no momento, até a celebração do casamento, para quem vai casar, faz o pacto antinupcial. Agora, eu vivo em união estável. Como que eu posso formalizar um contrato onde determine ali a administração dos bens? Eu tenho que ir até um cartório, eu faço a escritura pública de união estável e ali mesmo eu firmo um contrato com a escritura pública onde os conviventes, aqueles que vivem em união estável, determinam qual que vai ser o regime de bens. Pode fazer isso. Agora, aqueles que acham que chama ali o namorado ou a namorada, vamos fazer um contrato de namoro, assume aqui que não é união estável, é contrato de namoro. Isso não adianta nada. Não tem validade. Não tem validade nenhuma, sinto informar, não tem validade jurídica. O que vale é como eles convivem. Exatamente. Se eles estão morando juntos, já determina que seja uma união estável. Não vale fazer contrato de namoro para forjar um namoro se já é união estável. Não vale de nada. Se você chega lá diante do juiz, chega lá, tem união estável, juiz. Aí o outro fala assim, não tem não. Aqui, o contrato de namoro é um namoro, juiz. É um namoro, não é união estável, que ela assinou. Aí o juiz, vocês moram juntos? Sim. Há quanto tempo? 3 anos. Vocês têm filhos? Sim. Meu querido, você é casado. Aí o que vai valer esse contrato de namoro? Nada. É união estável e o regime de bens vai ser o de comunhão parcial de bens. Se vocês não tiverem acordado diferente, mas dentro da união estável. Não é namoro, é união estável. Então, toma cuidado com isso aí. Então, o bate-papo foi bem interessante, né? Falar sobre pacto antinupcial, sobre diferenciar sobre o contrato de namoro, sobre regime de bens, divórcio. São muitos divórcios, né? Acho que todo mundo casa para ser feliz, mas nem sempre dá certo. Então, tem que pensar na possibilidade do divórcio. E eu queria que você deixasse seu contato, às vezes você deixar mais algum recado. E o seu contato, e vamos ter que, como o tempo está acabando, vamos ter que já encerrando, né? Encerrar o podcast. Mas foi bem bacana o bate-papo. Pode falar aí pro pessoal, dar mais algum recadinho e deixa seu Instagram, seu contato pro pessoal te contratar como advogada para fazer o pacto antinupcial antes de casar. Ou se já não tiver feito e já tiver que divorciar, vai ter que fazer o divórcio, então. Primeiro eu quero agradecer a Marcela pelo convite, estar aqui. E eu convido vocês a conhecerem meu Instagram, não para me contratarem, mas para ter acesso aos conteúdos, porque lá a gente costuma transmitir algum conteúdo sobre o tema, que é direito de família, de uma forma mais descontraída e informal, para levar informação para quem estiver assistindo. Tá? Então, o meu Instagram é o @lanacast. Lana, LANACAST, de tatu, LanaCast.
dá uma olhadinha lá se você gostar, a gente vai interagir. E eu vou deixar aqui, gente, siga o Instagram do Podeva, @podevaoff. Inscreva-se no canal Podeva e também siga meu Instagram pessoal, Marcela G. Camargo. Vamos encerrar aqui, né, o bate-papo, mas fique aí por dentro, temos muito assunto interessante e vamos encerrando por aqui, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.